Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Ele Vive, um podcast feito realmente para trazer a palavra de Deus de uma forma mais conversada, uma forma mais tranquila também de falar sobre o Evangelho. Quero agradecer o Studio Box sempre abrindo as portas para a gente fazer o nosso podcast e já convidar a você a conhecer um pouco mais dos trabalhos aqui do Studio Box, tá bom? Gente, estamos conversando sobre servir. Fizemos 2 podcasts sobre esse assunto. Se você ainda não ouviu ou assistiu os 2 primeiros podcasts, quero convidar você agora para parar esse vídeo e dar uma olhada aí, assistir e ouvir os podcasts anteriores para que você consiga ouvir e acompanhar este podcast. Se você já ouviu os anteriores, fica junto com a gente até o final que tem muita coisa bacana. Eu com o Serginho nós iremos conversar e comentar sobre muitas coisas sobre essa questão de servir. Serginho veio e está aqui mais uma vez junto comigo. Fala Serginho, tudo bem? Tudo maravilhoso, graças a Deus. Vamos dar continuidade a esse assunto tão amplo, tão extenso, mas eu tenho certeza, Serginho, que vai impactar muita gente. Eu tenho certeza que alguém vai entender, assim como eu entendi lá atrás, o que é servir, como servir, para que servir e se eu realmente nasci para servir. E como é bom servir, né? E como é bom servir, exatamente. Quero começar o podcast já com a pergunta para você, Serginho. Como podemos servir em nossa comunidade local? Muito boa pergunta. Aí a gente pode ver a comunidade local tanto como uma comunidade de fé local, a igreja local, como a sociedade local, tá? Mas vamos pensar, digamos que você tenha pensado numa comunidade de fé local. Certo. Uma igreja. Como é que eu posso servir na minha igreja? De inúmeras formas, né? Acho que o serviço dentro do corpo de Cristo, ele é muito variado e diversificado. Se você participa de uma igreja, você que está nos ouvindo aí, você deve saber que, deve ter se inteirado já de que existem muitas formas de trabalhar. Não sei como é na sua igreja, mas a gente acaba se acostumando. Eu vou para a igreja, eu vou no domingo e acabou. É isso. Mas isso, na verdade, você é um frequentador de culto, de missa, seja o que for. Você vai lá, comparece, ok, você é um consumidor. Você não está servindo. É necessário a gente ter um engajamento com uma igreja local. E como eu posso servir? Eu posso servir de diversas formas. Por que eu posso servir de diversas formas? Lembra quando eu falei com você sobre... Todos nós temos uma missão, que é comum a todos os cristãos, mas as vocações são distintas. E aí que é legal, cara. Porque quando a gente fala de vocação, a gente fala de gente completamente diferente uma da outra. Você fala de pessoas com aptidões completamente diferentes. E quando a gente fala em vocação, a gente fala de dons e talentos. E eles são os mais diversos possíveis. Nós costumamos olhar para uma igreja e você pensa assim, como que eu posso servir? A gente costuma achar que para servir numa igreja você tem que necessariamente ou saber ensinar, né? Ou cantar, ou tocar, ou saber mexer num som. A gente costuma achar que isso é servir, só isso. Só que a gente esquece que o serviço ele é muito, mas muito mais amplo do que isso. Você tem, digamos, numa área de música. Você pode ter a pessoa que toca, a que canta. Você pode ter a pessoa que é responsável por organizar a pasta daqueles que cantam e tocam. A pessoa que faz a seleção de músicas. Você pode, dentro dos que ensinam, você pode ter o que ensina. Você pode ser a pessoa que auxilia aquele que ensina. Digamos que quando é com criança, você não sabe ensinar, mas você pode auxiliar a pessoa que ensina. Pode ser um auxiliar numa sala de aula de pequenos, para ajudar a cuidar dos pequenos. Você pode ser uma pessoa que ajuda a preparar o material durante a semana, imprimindo, organizando o material daqueles que vão ensinar. Você pode ser uma pessoa numa igreja que ajuda na recepção da igreja, dando boas-vindas àquelas pessoas que estão chegando. Você é uma pessoa que prepara kit para visitantes. Você pode ser uma pessoa que na comunidade local... você ajuda, eu ajudo no som. Mas eu não sei mexer na mesa de som. Tudo bem, sabe mexer com vídeo? Então faça edição de vídeo. Então opere uma câmera. São inúmeras formas de você servir na comunidade local. Eu não sei fazer muita coisa, eu sei limpar. Então ajude a limpar. Fazer a limpeza da sua comunidade local, da sua igreja. Com alimento, então tudo bem. Você cozinha bem? Onde você pode ajudar cozinhando? Numa comunidade local? É toda semana? Preparando lanchinho? É em eventos? Cozinhando, ajudando a cozinhar para eventos, para casais, para acampamentos? Olha como existe uma diversidade de formas de você servir numa comunidade. Tem gente que serve
da maneira mais silenciosa possível, orando. Tem gente que tem o dom de intercessão. O dom de intercessão é a pessoa que é aquela que tem uma facilidade de orar por tudo, aquela pessoa que às vezes, no meio da noite ela levanta com vontade de orar, e às vezes ela fica ali 1 hora orando, né? E para ela não atrapalha em nada, o sono, nada. E ela tem uma facilidade de lembrar de orar pelas pessoas, ela não esquece. É uma pessoa que ela serve em silêncio, ninguém sabe o que ela está fazendo, mas ela está servindo. Né? Então olha como existem inúmeras formas da gente servir. Então se você tem desejo de servir numa comunidade local, procure saber como você pode. Às vezes você acha, eu não tenho nada a oferecer. Claro que tem. Todos nós temos algo a oferecer. Eu posso perguntar para a liderança local como eu posso ser útil, se precisam de algo. Pode falar, você tem uma preferência? Você chegar na minha igreja e falar, olha, como eu posso ajudar? Eu vou te perguntar, olha, você gostaria de ajudar com alguma coisa específica? Você tem uma aptidão natural? Porque normalmente a nossa vocação, ela está ligada, ela nunca está desconexa, normalmente, das nossas habilidades, dos nossos talentos naturais. Tá? Não necessariamente eu precise atuar com aquilo, mas é um bom indício de que a minha vocação pode estar ligada com o talento natural que eu tenho. Sim. Tá? O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer tal coisa. Então vamos pensar algo que você possa fazer? Né? Eu vou colocar coisas mais simples até. Eu gosto de fazer tricô. Sou uma senhora lá. Maravilha. Eu sei tricotar. Tudo bem. Como você pode atuar? Vamos abrir aqui, talvez na nossa comunidade, na nossa igreja, um grupo de mães para você ensinar, né, outras a fazerem o mesmo? Vamos fazer isso? Aí você pode pegar pessoas da própria igreja que às vezes estão ali, que estão ansiosas e podem aprender. Você pode fazer um clube, abrir para a sociedade local e pessoas se reunirem lá para aprender com você. E você pode compartilhar o evangelho com as pessoas enquanto faz isso. Você pode abrir um grupo para ensinar isso e ensinar pessoas a aprenderem a fazer isso para ter um ganha-pão. Você pode tricotar, fazer qualquer outra coisa e enviar os seus produtos, né, para servir, para angariar fundos e dinheiro para uma causa da igreja local, ou para pagar o estudo de alguém, a cirurgia de alguém, para ter uma oferta, para pagar um acampamento, né, às vezes um adolescente, alguém que tem desejo de participar e não tem condição. Você pode juntar fundos para isso. Então olha como uma coisa pequena você pode ajudar de várias formas. Sim, são várias formas. Eu gostei de tudo que você falou. E todas as pessoas têm um dom específico. Tem, todos. Com certeza. E quem não tem o dom, ela acaba tendo uma aptidão a algo. Sim. Que não é o dom, daí é diferente. Isso. Todo cristão ele tem um dom, né? Mas mesmo o não cristão ele tem talentos e aptidões naturais. E a gente consegue juntar, às vezes, a sua vocação. Vocação, pensa assim, a gente tem uma vocação de vida e às vezes, digamos, eu sou advogado, né? Deus me vocacionou para servir através dessa forma, tá? Numa carreira. Só que eu tenho aptidões naturais e um dom que Deus me deu para servir dentro da igreja local. Por exemplo, o dom de ensino. Então eu vou ensinar na igreja local. Não necessariamente, porque às vezes você pensa assim, eu sou professor, professora. Eu quero ensinar. Às vezes dentro da comunidade de fé, você não vai servir ensinando. Faz outra coisa. Às vezes a oportunidade que você tem de servir fazendo outra coisa, né? Cozinhando, né? Ou aqui eu não ensino, aqui eu quero tocar. Então Deus nos dá oportunidade de servi-lo de várias formas, dentro e fora da igreja, né? De uma comunidade de fé. E eu acho que é legal quando você pode usar tanto a sua vocação, falando da questão de um dom espiritual que a gente fala, quanto na questão de usar seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. E esse serviço, ele se resume à igreja? De forma alguma. Como eu estava dizendo, nós temos diversas vocações, diversos dons e talentos. E temos que saber usá-los para o reino de Deus, porque Deus nos chama para servir não só dentro da igreja. Porque servir dentro da igreja é ser luz no meio de onde todo mundo já é luz. Tem um colega que fala, é ser sal no saleiro. Sal no saleiro, é ser luz ali dentro da luminária. Então, né, quando eu sirvo dentro da igreja local, eu estou servindo para digamos, se eu sirvo dentro de um culto, o que é um culto? O culto é serviço também, no inglês é service, né? Um culto é serviço, mas o culto é um momento de celebração e de servir a Deus
a comunidade reunida, né? Mas também de servir as pessoas que ali estão. Então, quando eu estou dentro da igreja, não só no culto, mas existem várias formas de servir dentro da igreja. Mas o serviço não é só servir o corpo de Cristo. Nós somos chamados para ser sal e luz. Então, se eu quero ser sal e luz, eu tenho que ir onde é necessário que eu seja sal e luz. Sim. Então, na sociedade local, eu tenho inúmeras formas de servir o reino de Deus, como a gente comentou até, acho que nos outros podcasts, né? Por exemplo, você, Bruno. Como você pode servir a Deus fora de uma igreja local? Você já está servindo. Primeiro, quando você... seu trabalho na rádio, por exemplo. Você fazendo o seu trabalho com excelência, você já é uma forma de você honrar a Deus e servir a Deus. Aí, veja, a própria forma de você trabalhar, você, às vezes na rádio, você não está falando, às vezes, do evangelho, mas o fato de você servir, de você fazer o seu trabalho com excelência, a excelência do seu trabalho já é algo que fala por si só. E as pessoas falam, nossa, o Bruno é uma pessoa diferenciada, ele trabalha bem. Uma pessoa que você trabalha numa empresa, digamos, de metalurgia, qualquer que seja. O cristão, ele tem que ser aquele que ele não precisa ficar fazendo hora extra, tá? Porque tem gente que fala, acho que é bonito ficar fazendo muito além. Daí você desrespeita o seu descanso, que também é um mandamento de Deus, né? Mas você é aquele que você chega na hora, você não é aquele que chega atrasado, que leva nas coxas, né, o trabalho. Você trabalha no seu período de trabalho, você faz o trabalho com excelência, você não é aquele que reclama, você é o que dá graças em tudo, é aquele, comecei o trabalho, deu horário de ir embora, mas eu terminei meu trabalho? Não. Então eu vou terminar o meu trabalho porque eu vou fazer bem feito. E é aquele pessoa que é visto pelos colegas e às vezes pelo patrão como uma pessoa que se destaca. Porque você faz com excelência, faz bem feito, e não é só o que você faz, é como você faz. Então, eu faço meu trabalho de uma maneira íntegra, de uma maneira cuidadosa, eu sou gentil com os meus colegas de trabalho, com as pessoas com quem eu convivo, eu sou doce com elas, eu sou amável. Então, isso vai tornando você uma pessoa distinta das demais. Então, é uma forma de serviço cristão fora da igreja. Sim. Quero abrir um parênteses nessa conversa, porque é um assunto que eu gosto demais, que é falar sobre trabalho, né? Eu trabalho há 22 anos numa rádio, né, aqui da cidade, né? E eu conheci um termo chamado over delivery. Não sei se você já ouviu esse termo, que é fazer mais do que foi pedido. Né? E a minha vida inteira, antes até mesmo de conhecer esse termo, de conhecer um pouco mais sobre a graça, antes eu sempre trabalhei muito para que meu serviço saísse muito bom. Aí, o que é trabalhar muito bem? Você acabou de falar isso. Não é fazer hora extra trabalhar muito bem. Mas em alguns momentos que eu estava em casa, que eu estava com o horário tranquilo, eu estava estudando. Alguns momentos que eu estava, ao invés de estar com amigos em balada, isso sou eu, tá? Não estou falando para ninguém fazer isso. Tá. Isso é um testemunho meu da minha vida. Muitos amigos estavam saindo, balada e tal, porque eu estava no YouTube estudando o que eu ia fazer no outro dia. Mas isso não seria um trabalho? Não, eu estava para um crescimento. Crescimento meu e um crescimento do meu trabalho. Né? Então, sempre levei isso. Até, tanto é que eu sempre, depois de um bom tempo, eu entendi sobre o empreendedorismo. Eu sempre fui empreendedor dentro do meu trabalho. Hoje eu sou empreendedor, eu tenho minha empresa, né, tal, mas continuo trabalhando ainda devido à excelência do trabalho que, ao decorrer do tempo e através de estudo. Então, você fazer mais do que foi pedido é uma forma de você servir fora da comunidade. Com certeza. Você está trabalhando, você está no seu trabalho, né? Tá aí, tem gente que reclama, tem muitas pessoas que reclamam do trabalho. Gente, eu conheço, convivo com pessoas que reclamam assim do patrão e falam que o dono é ruim, o patrão é ruim. Gente, eu queria entender por que você não corou pelo seu patrão. Eu queria entender por que você não corou no seu ambiente de trabalho. Sabe, gente, isso edifica a sua vida, edifica o seu dia a dia. A gente passa a maior parte do nosso dia dentro do trabalho. Agora eu estou falando com pessoas cristãs, pessoas que vivem, que convivem com a palavra, entendem um pouco mais a palavra. Você já orou dentro do seu trabalho? Você já entregou já as coisas que você faz para que Deus esteja agindo junto com você? Então, assim, você trabalhar, a fazer muito bem feito, não ser aquela pessoa trapaceira. Outra coisa, Sérgio, que eu ouvi há um bom tempo também e acho fenomenal isso. Quando você está no seu trabalho
e você tá no Instagram, no Facebook, você tá roubando. Sim. É uma forma de roubar. É, Porque o seu patrão tá te pagando pra você trabalhar. pra você trabalhar. E quando ele vira a costa e você fica nas redes sociais, liga pra um amigo, fica conversando lá com amigos, isso é roubo. É. Você tá roubando tempo. Aí é engraçado, né? Que daí o patrão às vezes precisa tirar a medida de não pode usar celular, tal, no trabalho. Aí a pessoa fica chateada. Mas peraí, mas quem tava falhando com o patrão é você. Gente... Ele precisou tomar medida porque você não tem domínio próprio, não tem autocontrole. Exatamente. Então se a gente somos cristãos, né? Se a gente tem essa veia cristã, a gente tem que entender que roubar é pecado. E roubar tempo, roubar a energia que você deveria despender ali. Né? Exatamente. E é engraçado, para isso que você falou aí, vai o ensinamento de Paulo, que já tinha lido aqui em Colossenses 3. Servos, aí ele diz, na época ele que servo, mas assim, você que tem um patrão, que tem alguém que você trabalha. Servos, em tudo obedeçam a seu senhor. Não o Senhor Deus, aqui tá falando do seu patrão. Seu patrão, tá? O Senhor conhece minúsculo. Em tudo obedeça a seu Senhor. Procurem agradá-lo sempre, e não apenas quando estiver observando. Sirva-no com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Aí ele volta. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Exatamente. Sabe o que eu me lembro? Quando a gente fala sobre isso, já faz uns bons aí 10 anos ou mais. Eu lembro que eu era adolescente, passou alguma coisa, não sei se foi Fantástico ou outra emissora, tinha algum programa em que fizeram um teste muito legal. O patrão, os empregados não tinham muito contato, não conheciam muito pessoalmente o patrão, que era uma empresa muito grande. O patrão, ele se disfarçou e passou por um exame admissional tudo e entrou, ficou trabalhando na empresa por um período, disfarçado de empregado. E ao final, aí depois ele se revelou. E depois aí os empregados viram que o tempo todo eles estavam trabalhando com o patrão deles, com o dono da empresa. E o patrão falou, teve algo que chamou minha atenção. Tinha um funcionário que se sobressaía. Por quê? Ele não era aquele que sempre chegava na hora, se na hora não chegava atrasado, não fazia corpo mole. Fazia o trabalho muito bem feito. Ensinava os colegas a fazer bem feito. Ele não era uma pessoa egoísta, ele não era competitivo. Ele ensinava os demais colegas que não estavam sabendo fazer corretamente a fazer corretamente. Era querido por todos. Então ele fazia o trabalho bem, ensinava os demais, era querido por todo mundo. Ele apaziguava. Quando surgia conflito no ambiente de trabalho, era ele que apaziguava as situações. E ele chamou no último dia esse empregado. Ele falou assim, viu, eu queria te dar um parabéns, porque eu não sabia que eu tinha uma pessoa como você dentro da minha empresa. Eu não sabia. E você é a joia mais rara que eu poderia ter. Você é o melhor que qualquer ativo que eu tenho dentro da minha empresa. Por que você é assim? Ele falou, porque eu sou cristão. Olha. Porque eu faço para Deus acima de todas as coisas. E por fazer para Deus acima de todas as coisas, eu quero o seu bem. Meu patrão falou, patrão, eu quero o seu bem, eu quero que a sua empresa vá para frente. Eu quero que o senhor prospere, que a sua empresa vá bem, que o senhor gere muita renda, gere muitos trabalhos. Porque o senhor indo bem, o senhor vai abençoar os seus empregados aqui, dos quais eu me incluo, mas vai gerar trabalho e renda para todo mundo aqui e vai fazer bem para a sociedade também. Então olha como ele enxergou a perspectiva do trabalho dentro do reino de Deus. Então ele enxergou que ele fazer bem feito e fazer da melhor forma possível e ter um bom relacionamento, né, isso levaria à prosperidade da empresa, a empresa ia se desenvolver pelo trabalho dele, o patrão ia ter uma vida boa, todo mundo ali ia se beneficiar do trabalho dele, porque se a empresa fosse bem, para todo mundo ali seria bom também. Isso geraria também mais empregos para mais gente que estava desempregada e ao final das contas seria um impacto socialmente muito bom. Né, um serviço à sociedade. Olha como algo pequeno, né, traz algo tão grande, um benefício social tão grande. Né? Aí no final, se não me engano, o patrão ainda promoveu ele, né, a gerência, alguma coisa. Então olha só, o cristão, quando ele faz com excelência, ele não fica esperando um reconhecimento, mas naturalmente, em muitos casos, não precisa ser assim, porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Sim. Mas é muito comum que quando você faz para a honra e glória de Deus, com o tempo, algum tipo de reconhecimento de bênção vem na nossa vida. Então, servir a Deus nunca é em vão.
Ou seria a pergunta, como o serviço cristão reflete a fé? Eu acho que esse exemplo que eu dei, eu acho que ele diz muito sobre isso, né? O nosso serviço cristão, ele reflete a nossa visão de mundo, que eu falo que é a nossa cosmovisão. Uhum. É a forma como eu enxergo o mundo e o meu lugar nesse mundo. Então, a forma como eu enxergo esse mundo, que a nossa cosmovisão é cristã, é baseada nas escrituras, a lente pela qual nós enxergamos o mundo é a fé cristã, são as escrituras, a gente olha a partir da perspectiva da mente de Deus, né? A forma, então, como eu enxergo o mundo vai impactar a forma como eu sirvo, vai impactar, definir qual vai ser a minha ação nesse mundo. Né? E é interessante a gente sempre falar isso, colocar isso, para que as pessoas possam colocar isso como entendimento também, procurar esse entendimento. Quando você serve, tem esse serviço cristão, começa a se refletir na sua vida cotidiana. Com certeza. Isso no dia a dia vai se refletir. Por isso que a gente falou no podcast anterior, comece pela obrigação caso você tenha uma dificuldade, assim como eu relatei no podcast anterior que eu tinha essa dificuldade. Começa pela obrigação. Sabe, quer mudar a sua vida? Comece por a obrigação de servir, porque isso vai refletir na sua vida, no seu dia a dia. Então isso é muito importante. Eu digo até, por exemplo, a minha profissão. Eu sou advogado. Só que hoje eu quase não atuo muito com atuação judicial, litigiosa, que seja. Hoje eu trabalho muito com preventivo, extrajudicial. Então, consultoria empresarial, mas como que é? Ensinando as empresas a fazerem o que é certo para não ter problemas. Então você não fica resolvendo conflito, você previne conflitos sociais, né? Então, por exemplo, olha só, é uma vocação, e a turma hoje não gosta muito de você falar que é advogado, a pessoa assim, vai defender bandido. Nem todo mundo defende bandido, mas a gente também tem que lembrar que o bandido, por pior que seja, também tem os direitos dele. E é uma pessoa também. É uma pessoa, né? A imago Dei, que é a imagem de Deus, está presente na vida dele também, embora ele não seja conhecedor, às vezes, da palavra de Deus ou do próprio Deus. Então, claro, a gente... aí vem a questão, quando a gente fala em direitos humanos, de preservar o mínimo de dignidade possível nas pessoas, que são feitas à imagem e semelhança de Deus, né? Que elas têm direitos também, e um advogado ele é uma ferramenta de justiça ali também, claro. Mas como a gente pode trabalhar, inclusive, nesse mundo empresarial, ensinando, por exemplo, pessoas e empresas a questão de ética, de transparência, né? Que é o que a gente trabalha muito na questão de compliance, né? Então, a questão de ética e transparência, de mitigar conflitos, casos de irregularidades, né? Então, são inúmeras formas. E é uma coisa boa também quando você, no nosso trabalho, é você trabalhar e as pessoas falam assim, olha, eu vim te procurar porque eu soube que você é uma pessoa íntegra. Que você é uma pessoa muito ética. Falou, nossa, isso é legal. Quando as pessoas vêm por causa disso, vim te procurar porque eu sei que você faz um serviço muito bem. Olha só, o seu trabalho é reconhecido porque falaram que você faz bem, que você é uma pessoa de bom trato, que você é muito atencioso, que você é muito ético. Cara, isso é uma baita de uma propaganda que um cristão pode ter. Fala, puxa, na minha profissão eu sou visto assim. Eu não sou visto como um reclamão, como um antiético, como uma pessoa que tem uns esquemas esquisitos, como uma pessoa que não me dá atenção, uma pessoa que eu vou atrás e esquece que eu existo, não me dá retorno. Isso joga contra você, contra o seu testemunho cristão. Sim, né? Então é bem legal isso, você avaliar isso na sua vida profissional. Legal, legal. E a última aqui seria aqui, ó. Qual é a transformação através do serviço? Falamos também bastante sobre isso, mas a transformação através do servir. Servir, eu acho que ela, como eu digo, né? Lembra quando você falou? Servir é a arte de facilitar a vida do outro. Lembra que eu anotei aqui? Que para mim não é só a arte de facilitar, é também a arte de transformar a vida do outro. E eu acho que é legal que o serviço ele transforma quem é servido e quem serve. Como eu disse, até nesse exemplo que eu falei do cara ali na empresa, a forma dele de servir transformou a vida dele e transformou a vida da empresa e do patrão dele, né? O serviço, ele, por menor que você considere ele, você fala, acho que é insignificante. Por mais insignificante que pareça aos seus olhos, ela pode ter repercussões gigantescas na vida das pessoas. Você servir alguém, você serviu fazendo uma coisa que para você é ordinária. Não te custou muita coisa servir, fazer uma coisa pequena. Mas para aquela pessoa pode ter sido um ato de vida ou morte. Um ato que transformou a vida dela, impactou de uma maneira enorme a vida dela.
Então, servir transforma. E transforma o nosso coração e nossa mente. Porque quando eu sirvo alguém, eu começo a amar, me esforçar para amar as pessoas. E eu começo a encarnar Cristo Jesus na minha vida. Eu começo a entender que Jesus era servo. Jesus, sendo o Rei dos Reis, se fez servo. E que ele me chama a servir também. A matar o eu todos os dias, né? E ser transformado, me permitir ser transformado por ele em atos de serviço, né? Ter uma postura de submissão e de serviço, transformar a minha vida dia após dia a ser mais parecida com ele mesmo, com Cristo Jesus. Então eu acho que a transformação através do serviço é essa. Sim, com certeza, com certeza. A gente, nós falamos que em várias partes sobre servir, né? Sobre como servir, quais os benefícios também, sobre essa transformação também. E eu quero muito que você que esteja ouvindo ou assistindo, mande sua pergunta, mande sua opinião também, converse com a gente, entre em contato, tanto sobre esse tema. Nós falamos também, conversei com o pastor Rafael sobre o perdão também. Dá uma olhadinha nos outros podcasts, tá? Teremos mais podcasts, os próximos iremos falar sobre fé, tá? Então tá muito bacana. Você que está ouvindo pela rádio Superdifusora, né, que será transmitido também, pode mandar no WhatsApp da rádio ou então nas redes sociais da rádio também sua pergunta, não tem problema nenhum. Tá, gente? Só mandar. No WhatsApp é 996097213 e nas redes sociais, @superdifusoroficial, tá bom? Serginho, quero te agradecer muito pela sua participação, por você estar aqui junto comigo. E juntos podemos levar as pessoas um pouco do que a gente aprendeu. Você com toda a sua experiência, eu com as minhas experiências de vida também, mas que a gente possa alcançar as pessoas de uma maneira suave, de uma maneira que elas possam entender um pouco mais sobre o servir, sobre o evangelho. Então quero te agradecer. Muito obrigado por isso. Obrigado pela oportunidade. Espero que de alguma forma, né, um pouquinho do que a gente tiver falado aqui possa impactar a vida de quem está nos ouvindo, né, você que nos ouve. Eu espero que o pouco que a gente pode conversar aqui e transmitir a partir de uma visão do reino de Deus possa ser útil para a sua vida e transformar a sua vida. Obrigado, Serginho. Obrigado, Bruno. Você, ouvinte, você que nos assiste também, telespectador, internauta, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Eu, como eu falei também no final de um podcast, você que não está indo na igreja, não participa de nenhuma comunidade, procura uma igreja católica, evangélica, não importa, mas procure a Deus. Tá? Procure a Deus. Peça uma Bíblia, comece a ler a Bíblia, nunca fique fora de uma comunidade, tá? Então procure uma igreja a mais próxima de você, para que você possa também entender cada vez mais, entender essa coisa maravilhosa que a gente vive, tá? Esse negócio glorioso que a gente vive, porque você estar na presença de Deus, você buscar a Deus, você ter o entendimento de Deus é muito bom. Tá? Então eu peço para você, procure uma igreja mais próxima de você para que você possa também viver também um pouco mais sobre a palavra de Deus. Muito obrigado a todos e até mais!